Então, igreja abençoada do Senhor, abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 em diante. Faremos a leitura nessa noite, e o título da mensagem dessa noite é: Ele vos deu vida. Ele não vai dar, Ele já deu. A sua igreja está vivificada, a sua igreja está aperfeiçoada. A igreja de Cristo não precisa mais de obras, meu amado, para se aperfeiçoar, porque o sacrifício de Jesus aperfeiçoou para sempre. Contrário do que o sistema religioso ensina, que você tem que ralar, que você tem que fazer altos sacrifícios, se flagelar para alcançar a salvação, quando na verdade, por obras humanas, ninguém será salvo. A obra salvífica foi do Senhor Jesus, a qual Ele realizou por mim e por você. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo escreve, pela revelação que ele recebe do Senhor Jesus, o Cristo ressuscitado, ele começa a declarar a posição da igreja. Ele diz: Ele vos deu vida. Então, querido, mostra que Ele já deu. Né? O verbo diz que Ele deu, não vai dar. E Ele diz que esta vida obtemos quando estávamos mortos. Uma coisa é antes da cruz, outra coisa é depois da cruz. Quem viveu antes da cruz vivia na esperança da salvação. Quem vive depois da cruz vive a salvação realizada por Cristo. Nós vivemos a salvação a qual Ele conquistou com o seu único sacrifício perfeito. Por isso que nós não precisamos de obras meritórias humanas para mantermos-nos salvos, porque o sacrifício de Jesus é que nos mantém salvos até a nossa chamada, até o resgate da sua propriedade. Nós viveremos aqui na terra como salvos, eleitos, predestinados, que tem o nome no livro da vida. Amém? Então Paulo diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Oremos. Senhor Jesus, único e soberano Deus, aqui está um povo aperfeiçoado, um povo regenerado, um povo santificado por seu sacrifício, Pai. Não dependeu de mim ou de ninguém estarmos aqui. Foi o teu sacrifício que nos faz estarmos como igreja reunida, participando, Senhor, desse momento brilhantoso de ouvir pelo Espírito a tua palavra, os teus conselhos para o nosso espírito, Pai. Hoje está, meu Deus, a igreja no concílio aqui na terra, aprendendo a viver como mais que vencedores, aprendendo a viver como filhos amados do Senhor, aprendendo a viver em novidade de vida, não na caducidade da letra, Senhor, mas no Espírito que vivifica a cada um de nós. E assim te damos graças, Senhor, porque iremos usar uma partícula da tua palavra para crescermos no conhecimento que o Senhor preparou de antemão para andarmos sobre ela, Senhor. No nome de Jesus, e toda a igreja digam graças a Deus. Queridos, santos, amados de Deus, povo de propriedade exclusiva de Jesus. Você não é propriedade, meu amado, de uma religião. Você não é propriedade de uma denominação. Você é propriedade exclusiva
de Jesus. Então o apóstolo Paulo diz que ele vos deu vida. Então, você tem ou vai ter vida? Você tem vida, não é? Porque ele vos deu. Observe que esse verbo Deus está na terceira pessoa do singular, do pretérito perfeito, não é? Que vem do dar. Então Paulo diz que ele vos deu vida. Terceira pessoa do pretérito perfeito, do indicativo, está indicando que Jesus, com o seu sacrifício, ele deu vida à sua igreja. Outrora, meu amado, ou estávamos seguindo as obras da carne, não entendíamos que já tínhamos vida, por vivemos segundo os costumes, as tradições parentais e do nosso país. Vivíamos segundo a caducidade da lei, ou seja, seguindo a lei de Moisés, nos sacrifícios, flagelando-se, porque não entendíamos que tínhamos vida. Nós buscávamos a vida. Hoje nós sabemos, nós entendemos que temos vida graciosamente, que não dependeu e não dependerá de nenhuma obra que iremos fazer futuramente. Então, queridos, santo de Deus, observe que no versículo 2 ele diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Outrora nós tínhamos esse comportamento, porque nós fomos catequizados, ensinados a vivermos segundo o que o sistema religioso nos ensina. Isso é um principado, meu amado. Alguém que está no poder para dirigir alguém, para ensinar alguém. Ou seja, a igreja de Cristo era manipulada, a igreja de Cristo é manipulada por esse sofisma de que tem que viver, de que tem que praticar obras sacrificiais para manter-se salvo, quando na verdade não são as nossas obras que nos mantêm salvo, mas o Senhor Jesus que habita dentro de cada um de nós. O Espírito Santo está em minha vida e em tua vida, nos guardando, nos protegendo, nos livrando das ciladas dos homens perversos e maus. No versículo 3 ele diz: entre os quais também todos nós andamos com outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Quer dizer que éramos inclinados a vivermos na bruxaria, vivemos na falsa ilusão do sistema religioso. Éramos iludidos facilmente, como a igreja de Cristo ainda é iludida. E ele diz: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Imagina alguém amar uma pessoa, de ir à cruz, e esta pessoa vir, meu amado, ser separado desse grande amor. Cristo foi à cruz, porque Paulo diz que ele nos amou com grande amor. No versículo 5 ele diz: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Quer dizer que em Cristo nós fomos o quê? Ressuscitados. Em Cristo recebemos vida. Em Cristo fomos regenerados. Em Cristo fomos redimidos. Em Cristo fomos selados com seu Santo Espírito para sempre. Hoje, meu amado, você não pode estar
selado e amanhã perder o selo, porque isso não é promessa de homem, foi o Espírito que realizou completamente em nossas vidas. E ele diz: pela graça sois salvos. Então quer dizer que pela graça nós somos salvos. Então, amados do Senhor, Paulo afirma que Cristo nos deu vida quando estávamos mortos, sem pagarmos nada. É engraçado, né? Que evangelizam a salvação e diz que Jesus o salvou por graça, por misericórdia, mas quando chega dentro de uma determinada denominação, você é ensinado que você tem que pagar o preço, que você tem que flagelar, que você tem que sacrificar para manter em você esta salvação. Isso é um equívoco, é um engano, né? Porque a palavra diz que fomos salvos por graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, queridos, além de sermos salvos, o Senhor nos reconciliou, né, por meio da sua morte, por meio da sua crucificação, nós fomos reconciliados. Por isso que nós somos nova criatura, não vivemos no mesmo procedimento, nas mesmas atitudes, porque recebemos a marca, o selo do Espírito Santo, meu amado. Hoje não habitamos mais em nossas vidas as leis das cerimônias, dos rituais, os quais praticávamos outrora. Hoje somos guiados, somos dirigidos pelo Espírito. Queridos, tudo isto em nossa vida tem efeito em nossa vida por causa do sacrifício perfeito de Jesus. Se hoje entendemos que somos uma igreja aperfeiçoada, o mérito é do Senhor Jesus. Amados, outrora não dominávamos os impulsos da nossa carne, porque seguíamos os preceitos religiosos e não o Evangelho de Cristo. Por isso que outrora os impulsos que existiam em nossa carne predominava, porque não vivíamos o Evangelho de Cristo, não éramos ensinados corretamente, tentávamos a todo custo mortificar a nossa natureza terrena pelos sacrifícios, pelos rudimentos que está estabelecido no mundo religioso. Então, amados, entenda, Igreja de Jesus, com o derramamento do sangue de Jesus, o nosso espírito foi lavado, o nosso espírito foi redimido, o nosso espírito foi justificado, o nosso espírito foi santificado. Independente, meu amado, do que você irá ouvir, tu tens o espírito aperfeiçoado. E não por obras humanas, mas pelo sacrifício perfeito de Jesus. Então, igreja, amados de Cristo, você não precisa viver pagando preço. Você não precisa viver pagando preço, até porque o nosso espírito está aperfeiçoado em Cristo. Hoje, como eu já falei, nós somos uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, com procedimentos da justiça. Não vivemos mais na caducidade da letra. Hoje vivemos com pessoas regeneradas, com pessoas transformadas, com pessoas libertas. Não estamos mais, meu amado, debaixo da escravidão da lei de Moisés, porque o Senhor nos libertou para sempre. Então, queridos,
santos do Senhor, amados, não vivemos com as mesmas atitudes de outrora, porque quem habita em mim, você, é o Espírito Santo, e é Ele que nos dirige, é Ele que nos ensina, é Ele que nos capacita a vivermos como igreja separado das coisas profanas. Ele tem nos habilitado, meu amado, para vivermos nessa terra como modelo, como viveu a igreja de Tessalônica. Paulo disse lá em Filipenses que aquele que começou a boa obra há de completar, há de aperfeiçoar, meu amado. Então, no livro de Colossenses, capítulo 2, Colossenses capítulo 2, então o Senhor já doou, meu amado, a vida a cada um de nós. Ele já entregou, Ele não vai entregar. O seu sacrifício nos proporciona estarmos vivificados, transformados, libertos. Não vivemos mais com medo do inferno, não vivemos mais com medo dos demônios, não vivemos mais com medo de perder a salvação, porque isso o Senhor, meu amado, nos mostra por sua palavra que Ele é que é o cabeça de todas as coisas. Colossenses capítulo 2, versículo 13, ele diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Então quer dizer que Cristo já perdoou todos os nossos delitos, meu amado. Mas vemos uma igreja constantemente dizendo: não, me perdoe, me perdoe, me perdoe, né? Mas a palavra diz que Ele já perdoou todos os delitos. Você, meu amado, não é mais uma pessoa que vive na prática do pecado. Você é uma pessoa que manifesta ainda obras da carne, que Paulo fala lá em Gálatas. Mas os pecados que estavam sobre nossas vidas, sobre o nosso espírito, o Senhor perdoou. O Senhor nos purificou, o Senhor nos redimiu para estarmos hoje em excelência de vida. Veja que no versículo 8 desta carta, Paulo diz: olha, cuidado. Paulo chamando a atenção, capítulo 2 de Colossenses, versículo 8, Paulo diz: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia, com seus costumes, com os seus ensinamentos, contrário ao evangelho do Cristo ressuscitado. E ele diz: e vã sutileza, conforme a tradição dos homens. Quer dizer que o que prevalece hoje, meu amado, não é o evangelho da graça de Deus. O que prevalece hoje não é a sã doutrina. O que prevalece hoje na maioria dos lugares ditas igrejas é a doutrina dos homens, onde aprisiona os filhos de Deus, com os seus costumes. A mulher não pode cortar um cabelo, a mulher não pode se ataviar, a mulher não pode isso, o homem não pode usar uma bermuda porque é pecado. Quando na verdade isso é doutrina de homem. Então veja que ele diz: conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cristo diz que tu és mais do que vencedor, que tu és abençoado, que tu és filho amado dele, que tu és um com ele, que ele te selou com o seu Santo Espírito. Mas o sistema religioso vai de encontro, meu querido, aquilo que Cristo realizou por sua igreja. Não, você, para se tornar perfeito, você tem que pagar o preço, você tem que fazer isto, você tem que fazer aquilo. Mas não ensinam que a igreja está aperfeiçoada. Veja que no versículo 9 ele diz: porquanto nele que é em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da
divindade. Isso é um assunto para depois, para falarmos da divindade de Cristo, do único Deus que se manifestou como Pai na criação, como Filho na remissão e como Espírito Santo nesses últimos dias da sua igreja, vivendo as últimas histórias da igreja. Então, amados, no versículo 10 ele diz: também nele estais amaldiçoado. A igreja está amaldiçoada? Não. A igreja está aperfeiçoada. E isso dependeu de mim e de você? Não. Dependeu unicamente do Senhor Jesus. E ele diz: ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também foste circuncidado. Ou seja, não a circuncisão, meu amado, que era realizada lá pelos patriarcas, lá pelos judeus, mas a circuncisão em nosso espírito. Fomos selados, fomos marcados com a marca celestial, com o dedo celestial, que é o dedo do Espírito Santo. Vamos falar numa figura, falando aqui de uma figura do Espírito em nossas vidas. Nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então quer dizer que já estamos ressuscitados, meu amado. Nosso espírito foi ressuscitado. No momento que o nosso corpo voltar ao pó, o nosso espírito recebe logo a sua forma glorificada, a sua casa glorificada, preparada por Ele, para a habitação de cada um dos seus filhos. Então, queridos, amados de Deus, aqui, como em todas as igrejas em graça, você não vai ouvir palavra de acusação, você não vai ouvir palavra de condenação, você não vai ouvir palavra de morte, você vai ouvir palavra de vida. Você vai ouvir que tu és abençoado, você vai ouvir que você é mais que vencedor, você vai ouvir que você é um com o Senhor, que o teu nome está escrito no livro da vida, que o maligno não pode tocar, porque você é propriedade exclusiva de Deus. Você não vai ouvir, meu amado, palavra te acusando, dizendo que você é uma pessoa que precisa, meu amado, ralar, lamber o pó do chão. Não, para se manter salvo, não, porque isto foi o Senhor que fez por você na cruz do Calvário. Ele realizou a sua obra perfeita, meu amado. Ele te libertou de todos os seus delitos. Ele te libertou de toda obra pecaminosa. Veja que o apóstolo João, na sua carta, quando escreve Apocalipse, capítulo 1 de Apocalipse, a igreja tem rejeitado as verdades de Deus, a igreja tem vivido o sofisma, essa fortaleza, essa altivez de que ela é que tem livre-arbítrio para se manter salva, quando na verdade não é o nosso livre-arbítrio que mantém-nos salvos, mas o sacrifício de Jesus é que nos mantém salvos. A garantia de estarmos, meu amado, eternamente salvos, não é obra que iremos fazer ou obra meritória humana, mas o sacrifício de Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 4, ele diz, Apocalipse capítulo 1, versículo 4, ele diz: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Você veja que esse livro foi escrito para quem? Para a igreja da Ásia.
A igreja vivia em perseguição. E observe que esse livro não foi escrito depois de 70. Não pode. Ela foi escrita antes de 70. Esse livro foi escrito antes de 70. Por isso que João está dizendo, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Não é a igreja gentílica que se encontrava também na Ásia. E ele diz, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Observe que João está falando de uma vinda. Eu não encontrei na palavra de Jesus, ou na Escritura, a expressão segunda volta. Eu encontrei Jesus e os apóstolos falando de vinda. E como era essa vinda? Nós temos que entender que vinda era esta. Breve estaremos aqui falando também desta vinda, que você deve entender que vinda é essa, o qual os apóstolos falaram que era para um tempo próximo, não é para mais de 2000 anos. Vamos entender breve. Estaremos falando da escatologia bíblica. E ele diz, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. João está dizendo, olha, esta é a fiel testemunha, esse é que te garante, esta é a nossa garantia. Mas aí a igreja prefere acreditar no apóstolo, no pastor, menos na fiel testemunha. A fiel testemunha diz que ele comprou com o seu próprio sangue, que a igreja foi remida, que a igreja foi regenerada, que a igreja está salva, que a igreja está liberta, que a igreja está transformada. Mas os apóstolos, os pastores, meu amado, não afirmam isso para a igreja. E a igreja segue piamente esses homens que defraudam, que roubam, que tira sua lã, que tira sua gordura em benefício próprio, que se locupletam com a oferta, com o dízimo que você contribui nesses lugares, ditas igrejas. E se você não fizer isso, é porque você, meu amado, está roubando a Deus. E vem logo maldição sobre a tua vida, você vai ver o gafanhoto tirar tudo de você. Você não é próximo porque você não está dizimando. Em momento algum nós vemos Jesus e os apóstolos falar isso. Que um filho de Deus é abençoado porque dar o dízimo. E ele diz, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que, o que, igreja? Quer dizer que ele nos ama, né? O apóstolo diz que ele nos ama. Que amor é esse? Que uma hora eu estou na mão dele e outra hora estou no inferno. Uma hora estou salvo, outra hora estou condenado. Isso é amor? Filho é filho para? Filho é filho para? Então, meu amado, você não pode estar hoje com o pai e amanhã estar no inferno. Você, como pai, jamais lançará teu filho na boca de um leão. Lançará? Ou lançará? Então ele diz, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então tu foste liberto, meu irmão. Tu não vai ser liberto. A palavra diz que já foste liberto. Pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, querido, a palavra libertou vem do verbo libertar,
que significa tirar da prisão, tirar da sujeição, tirar da escravidão alguém que estava aprisionado. Nós estávamos aprisionados pela lei de Moisés. Nós estávamos aprisionados pelo sistema religioso que nos oprimia, que nos obrigava a viver horas e horas sacrificando para chegarmos a uma perfeição que não se alcança por sacrifício, mas pelo entendimento, pelo conhecimento da palavra que foi revelado ao apóstolo Paulo. Nós entendemos que estamos aperfeiçoados, que não dependemos de obra alguma para nos aperfeiçoar, meu amado. Então, queridos, o sistema religioso foca muito isso, de que temos que pagar um preço para presenciarmos a majestade, presenciarmos os milagres de Cristo. Então, a palavra libertou já disse que vem do verbo libertar, que significa tirar da prisão, da sujeição a alguém que está aprisionado. Queridos, creia que o sangue de Jesus te aperfeiçoou. Creia que Jesus já te libertou das obras da carne, passado, presente e futuro. O teu espírito está aperfeiçoado, meu amado. O teu espírito foi santificado. Amados, esta é a garantia do Senhor para todos quanto Ele tem chamado para o seu reino. Não pode você vir para o reino de Cristo e permanecer da mesma forma. Não se permanece da mesma forma, porque Ele é o penhor que está na tua vida, que te garante, que garanta a igreja viver de forma que apresente o fruto da santidade. Mas essa igreja aí fala de predestinação, esse povo aí fala de predestinação. Predestinação é viver na libertinagem. Eu posso beber, eu posso me prostituir. Não. Em momento algum, nós ensinamos a você que você deve permanecer com essas obras, com essas atitudes, com essas ações. Nós ensinamos que teu espírito está aperfeiçoado e que, por teu espírito estar aperfeiçoado, você vai viver manifestando o fruto da santidade, o fruto da perfeição do teu espírito, meu amado. Observe que em Hebreus capítulo 10, Hebreus 10, versículo 14. Hebreus 10, versículo 14. Se pode acompanhar. Ele vos deu vida. Isso é um presente que temos, meu irmão. O maior presente que recebemos. As pessoas vivem desenfreadas, em busca de bens materiais. É por isso que, como Erivaldo, nosso missionário, sabe que trabalha na área de saúde, é por isso que os consultórios estão cheios de pessoas ditas evangélicas, vivendo através de psicotrópicos. E eu que trabalho em farmácia, o que eu vejo de receita de pessoas ditas evangélicas, vivendo através dos psicotrópicos, dos antidepressivos, você não imagina. Um dos carros-chefe, Tarja Preta, Rivotril, e um dos mais usados para a depressão, Fluoxetina, é o que se mais chega na farmácia, porque a igreja de Jesus, meu amado, é levada a viver daquilo que se vê, é ensinada a pôr a fé naquilo que se vê, naquilo que se toca, e não naquilo que Jesus realizou por ela na cruz do Calvário. Ela não acredita, meu amado, que está salva, que ela tem que fazer algo para se salvar, ou para manter-se salva. Então nós vemos que isso tem acarretado sobre a igreja de Jesus
grandes consultórios terapêuticos, se você for observar nos consultórios terapêuticos de psiquiatras e psicólogos, você vai ver que 99% daqueles que vão a esses consultórios são pessoas que se dizem crentes. São pessoas que se dizem crentes. Estão aprisionados ao sistema religioso. Desprezam a palavra de Cristo. Acredita-se muito nos homens. Leia a Escritura como se fosse um jornal, como se fosse uma revista. Mas leia porque são ensinados a ler como um jornal. E não como algo espiritual, algo que já foi realizado por nós na cruz do Calvário. A Escritura, meu amado, nós temos que entender que houve um período, houve uma época que ela foi escrita para alguém, num passado. Mas as pessoas ainda vivem nessa euforia ou nessa esperança de que aquilo que Paulo fala irá se manifestar. A Escritura, meu amado, quando Paulo falou para a igreja gentílica e para os judeus, na sua geração. Nós vivemos hoje as promessas cumpridas de Cristo em nossas vidas. Nós vivemos o melhor do Senhor em nossas vidas. Nós não esperamos o melhor, nós vivemos o melhor. Todos os dias, todos os momentos. A igreja que está em graça vive o melhor. É por isso, meu amado, que não nos amedrontamos com as circunstâncias adversares que vêm sobre nossas vidas, porque nós cremos que o Deus que nós servimos é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, queridos, em Hebreus capítulo 10, versículo 14, ele diz: porque com a única, quer dizer que não vai ser mais necessária oferta, né, meu amado? Então não precisa mais de oferta para aniquilar o pecado, para acabar com o pecado. O pecado foi aniquilado. Então ele diz: porque com a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, meu amado, com a oferta de Cristo, estamos vivenciando a perfeição que Ele realizou em nossas vidas. Porque com a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Versículo 15: e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Quem é que nos dá testemunho? O Espírito Santo. Porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Qual é a aliança que o Senhor fez comigo e com você? Que nós nos flagelássemos, que nós vivêssemos, meu amado, pagando preço, indo a um determinado lugar, pegar objeto, fazer corrente de libertação. Não. A aliança que Ele fez comigo e com você foi essa: porém no seu coração, na sua mente. Quando se fala de coração, está falando da mente. Porém no seu coração as minhas leis. Não é a lei das cerimônias de Moisés, meu amado, mas as leis espirituais, a lei do amor, a lei da longanimidade, a lei da paciência, a lei do domínio próprio. Isso tem que estar em nós. E dizer: eu mesmo vou pôr sobre a minha igreja as minhas leis, e sobre a sua mente. Olha, não é na carne, não é no físico,
na sua mente, ou seja, no espiritual, no intelecto, no saber, as inscreverei. Quer dizer que em nossa mente está sendo escrita ou foi escrita o quê? As leis espirituais. A lei que devemos amar uns aos outros. Ele diz, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde a remissão destes, já não há oferta mas a igreja continua ofertando pelo pecado, porque é ensinada que ela está em pecado. A igreja não está em pecado, é que a igreja está santificada, meu amado. A igreja não tem pecado, a igreja está livre, justificada. Então, queridos, santo do Senhor, Jesus não é como o sistema religioso, que lembra em todas as suas reuniões as falhas dos filhos de Deus, as falhas, os erros cometidos pelos filhos. O sistema religioso, meu amado, ele tem isso, de apontar as falhas, os erros dos filhos de Deus. Amados, quando Jesus chama, de modo nenhum, diz a palavra, que ele lembra dos nossos pecados. Jesus não nos vê mais, meu amado, como homens naturais. Jesus vê como pessoas espirituais. Por isso que lá, na segunda carta de Coríntios, venha comigo, 2 de Coríntios, capítulo 5. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Ele diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para que aquele que por ele morreu e ressuscitou. Esta, meu amado, é a nossa chamada. Vivemos para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Aí no versículo 16 ele diz: assim, nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo. Eu não posso estar olhando para você segundo a carne, meu amado. Eles não vivemos ou olhemos para alguém segundo a carne, ou conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Nós não olhamos para o Cristo, meu amado, que foi pendurado no madeiro. Nós não olhamos para o Cristo que recebeu coroa de espinho. Não estamos aqui desfazendo da obra sacrificial de Jesus, do Jesus de Nazaré. Pois ele, por seu sacrifício, por sua obra, nos libertou. Mas Paulo diz que não devemos olhar para ele daquela forma, mas a olhar para ele como o Cristo glorioso, o Cristo vencedor, o Cristo salvador de nossas vidas. Então, queridos, santo do Senhor, Paulo diz que o Senhor não lembra para nossas ofensas, porque, meu amado, ele nos aperfeiçoou para sempre. Ele nos aperfeiçoou para sempre. Por isso que ele não olha para nossas ofensas. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ele diz: agora, Paulo falando há mais de 2017 anos atrás, Paulo dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu pergunto, quantas condenações há para os que estão em Cristo? Para que estão na igreja de Cristo? Para quem é a igreja de Cristo? Nenhuma.
Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 7, ele diz: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão, meu amado, debaixo da lei, debaixo dos flagelos, debaixo dos sacrifícios, não estão agradando a Deus. É ensinado que isto é agradável a Deus, mas Paulo diz: não é agradável a Deus. Versículo 2, ele diz: por que não é agradável? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, meu amado, se a igreja permanece sobre os ensinamentos religiosos, ela não está agradando a Deus, ela está agradando ao homem. Ela agrada ao homem, mas não está agradando a Deus. Então, queridos, a lei do Espírito dá vida. Queridos, observe que ele fala de bem-aventurança, e significa ditoso, feliz, porque o Senhor, com o seu sangue, nos perdoou, nos purificou, nos justificou. Então, amados de Deus, o sacrifício de Jesus perdoou todas as nossas iniquidades. Ele removeu do nosso espírito as iniquidades com o seu único sacrifício perfeito. As iniquidades que estavam, meu amado, sobre o nosso espírito, ele removeu para sempre. Veja que o apóstolo Pedro, o apóstolo da circuncisão, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ele diz: carregando ele mesmo em seu corpo. Quer dizer que ele carregou, meu amado. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por suas chagas fostes sarados. Então quer dizer que no seu corpo ele carregou todas as nossas ofensas. Ele não está carregando, ele não vai carregar, ele carregou e encravou na cruz do Calvário, para que hoje nós tenhamos vida, e vida com abundância. Por isso, meu amado, que você não vive mais subjugados a práticas sacrificiais da lei mosaica. Batismo em água, vigília, subir monte. Não, porque Cristo foi o meu e o teu substituto, meu amado. Ele foi o nosso substituto, porque ele carregou tudo aquilo que nos ofendia, que nos separava dele, que nos tornava inimigo dele. Ele carregou sobre o madeiro, ele carregando ele mesmo em seu corpo toda a ofensa que nos separava dele, meu querido. Então, amados, observe que faz mais de 2000 anos que Jesus carregou em seu corpo as nossas iniquidades. Mas, por falta de entendimento, a igreja atual vive mutilando-se. A igreja atual vive mutilando-se, fazendo enorme sacrifício para aperfeiçoar-se na carne. Faz sacrifícios dia após dia, mas isto não é agradável a Deus, como disse o apóstolo Paulo lá em Romano.
Então, amados, santo do Senhor, por que faz isso? Porque não entende que Jesus foi o seu substituto. Quando a igreja não compreende, quando a igreja não entende que Jesus foi o seu substituto, ela permanece aprisionada ao jugo da escravidão, permanece servindo a homens, permanece encurvada à doutrina de homens, porque não conhece que Jesus foi o seu substituto. Não conhece que em Cristo ela está aperfeiçoada. Não conhece que em Cristo não existe nenhuma condenação para ela. Não sabe que Jesus não nos vê segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, amados de Deus, santo do Senhor, Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então a pergunta, meu amado, que eu faço é: quantas condenação há sobre a igreja? Nenhuma. O apóstolo mesmo responde: nenhuma condenação há sobre a igreja. A igreja, meu amado, atual, vive apavorada, vive amedrontada de perder a salvação, de ir para o inferno, com medo do diabo, porque estão presas aos ensinos do sistema religioso. Quando a igreja está aprisionada, meu amado, nesse sofisma, nessa fortaleza, ela vive amedrontada. Ela vive, meu amado, separada da obra perfeita de Jesus. Paulo em Colossenses, já li, ele disse que ele nos deu vida quando estávamos mortos. Volto novamente para Colossenses, capítulo 2, versículo 13. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Ele diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Quer dizer que aquilo que era prejudicial, meu amado, a vida da igreja, Jesus cancelou. Ele encravou na cruz, para que hoje nós vivamos como mais que vencedor, e não mais amedrontado, com medo de diabo, com medo de Satanás. As pessoas vivem com medo desses dois adjetivos que Paulo dá, para esse adjetivo. Um é acusador, Paulo fala do acusador. Então, queridos, santo de Deus, finalizando o que Paulo falou na carta de Efésios, que ele vos deu vida. Veja que no capítulo 2 de Efésios, finalizando, capítulo 2 de Efésios, ele diz no versículo 6: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quer dizer que ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais, meu amado.
Você hoje não pode ser possuído por aquilo que o sistema diz que existe, que não existe, né? Que são esses demônios que se materializam na vida das pessoas aí, que toma posse, que domina. Nos lugares celestiais existe a manifestação dos anjos, dos filhos de Deus. Aqui a manifestação saudável, vitoriosa, daqueles que foram chamados por Cristo. Então ele diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar, quer dizer que ele nos ressuscitou e nos trouxe para lugares celestiais para mostrar. Ele mostrar. Então vê o que ele quer mostrar? Mostrar nos séculos vindouros, o nosso e os demais que virão. Quem estiver lendo, vai ler sempre o que nós estamos lendo. A nossa geração, a próxima geração, a outra geração, né? Vai continuar lendo isso aqui para mostrar nos séculos vindouros a sublima riqueza da sua graça, do seu amor, da sua bondade, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. E ele diz no versículo 8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer que pela graça nós somos salvos, pela graça recebemos vida, e o meio pelo qual recebemos vida, meu amado, é a fé. Ele nos imputou o dom da fé para crermos que não precisamos de obras sacrificiais para permanecermos salvos. É Ele que nos guarda, é Ele que nos mantém salvos, é Ele que nos mantém livre das obras, meu amado, desse mundo perverso e mau. Versículo 9: não de obras, para que ninguém se glorie. Então nós não nos gloriamos em nossas obras, nós gloriamos na obra perfeita de Jesus. Sim, nós sempre nos gloriamos na obra de Jesus, mas as pessoas querem se gloriar-se nas suas obras, nos seus sacrifícios. Mas Paulo diz: olha, não é as tuas obras que te mantém salvo, mas a graça do Senhor Jesus Cristo. Assim falou a Escritura ao nosso coração nessa noite, no nome de Jesus, meu irmão. Glória a Deus.